Agora, uma vez a gente já montou a EAP do nosso projeto, a gente já tem aqui estruturada a mesma lista de tarefas da nossa EAP, a gente vai passar para o próximo passo, que é começar a montar o cronograma. Por que eu falo começar a montar? Porque o que a gente vai fazer agora vai ser inserir duração e entender a diferença entre trabalho e duração de tarefas. Inserir duração simplesmente não vai ser a etapa final de montar o cronograma, porque o próximo passo da aula seguinte será criar as dependências, que vai ser o que vai dar a cara final da nossa duração. Então vamos lá recapitular. Lembra que o Project trabalha com o padrão de duração em dias. Isso nas nossas configurações, a gente vai lá em Arquivo, Opções. Lembra que aqui essa tela traz para a gente algumas opções gerais de visualização, uma série de coisas. E aqui na parte de agenda, mais aqui abaixo, opções de agendamento, lembra que o padrão da duração é indicado em dias. Você pode mudar essa pré-configuração, mas você pode deixar em dias. E a gente vai ver como inserir duração com outros parâmetros que são minutos até meses. Vou dar OK para voltar para o nosso projeto. Então o padrão de duração é dias. A duração ela é inserida apenas em pacotes de trabalho. Por quê? Se você tentar mudar a tarefa resumo, vejam que ele deixa que eu mude qualquer coisa. Mas não é o indicado. Por quê? A tarefa resumo nada mais é do que o somatório ou a proporção das tarefas que estão ali dentro. Vamos só entender. Aqui a gente inseriu uma tarefa recorrente no último vídeo, que ele acontece a cada 2 dias e que por consequência ele tem um prazo maior. Ele tem um prazo de 5 dias no total, ou seja, são só 3 dias de trabalho, observem, mas são 5 dias no total. Por quê? Porque existem intervalos que nós pedimos que tivesse um intervalo de 2 dias a cada atividade dessa. Então a tarefa resumo geral, a 1.4 é filha da 1, ela já indica pra gente que são 5 dias, ainda estão todas em paralelo, a gente ainda vai trabalhar com as precedências para dizer a ordem em que elas acontecem. Então a tarefa resumo, ela não necessariamente vai ser o somatório, ou seja, se eu somar 1 mais 1 mais 1 mais 5, seriam 8, mas não são 8 dias, se elas acontecem em paralelo, a tarefa resumo vai do dia que a primeira tarefa das filhas dela começou, até o último dia das filhas terminou, ok? E isso acontece com todas as tarefas resumo e com a duração geral do projeto. Agora, para inserir a duração, o processo é bem simples. Na coluna duração, você só precisa digitar a duração que você deseja. Por exemplo, elaborar a lista, eu posso dizer que eu vou fazer isso em 1 dia. Vejam que sumiu a interrogação. Por quê? Porque quando você cria uma tarefa sem definir qual é a duração, ele coloca 1 dia, interrogação, que é uma estimativa. Ok? Não é uma data ainda definida. Se você vê algum projeto que tem alguma interrogação, é estimativa. Aqui em cima no resumo do projeto, se uma tarefa numa lista de 1000 tiver uma interrogação, porque você não definiu, deixou como estimativa, vai aparecer interrogação aqui em cima, porque você ainda tem uma estimativa no seu cronograma. Então quando você coloca 1, simplesmente dá um Enter, ele considera 1 dia. Por quê? Porque o padrão do project é dias. Agora, bem, se você deseja colocar mais de 1 dia, é só colocar a quantidade que você quiser, enviar convites, eu vou colocar 4. 4 dias, observem que o gráfico gigante começou a ter uma expansão, mas o resumo ainda continua em 5 dias, por quê? Porque elas ainda estão em paralelo, a gente ainda vai trabalhar isso na aula seguinte, e a última filha dela termina em 5 dias, após o início de todas. Então, 4 dias. Se você deseja trabalhar com qualquer outro padrão, você pode inserir, você pode trabalhar com horas, com meses, semanas ou o que você quiser. Tenha em mente somente que 1 dia são 8 horas de trabalho. 2 dias, 16 horas de trabalho. 1 semana são 5 dias de trabalho. 1 mês, 20 dias de trabalho. Ok? Se você jogar assim 1 mês, você vai entender que a tarefa vai ter uma duração de 20 dias úteis. Atenção que quando a gente insere duração em dia, não é dia útil, ok? Não é dia corrido, perdão, é dia útil. Observem essa que eu coloquei 4 dias, ele está próximo de um fim de semana. Eu vou fazer um teste, eu vou colocar 6 dias. Observem o que acontece com o meu gráfico gigante. Ele pula o fim de semana, então em dias corridos, isso é mais, isso são 8 dias corridos. Mas a nossa estimativa são 6 dias de trabalho. Então, ainda que aqui sejam 8 dias corridos, observem que passa no fim de semana e terminar na segunda, ele vai levar todo esse período para concluir.
Eu vou voltar lá para 4 dias, então lembrem, duração em dias úteis, horas úteis, sempre úteis, ok? Em função do que você configurou no seu calendário. Agora bem, se você deseja trabalhar com horas, é só você inserir a quantidade, a duração que você deseja, confirmar participantes, por exemplo, eu vou colocar 16, H. Símbolo de hora H, se você der Enter, ele entende que são 16 horas e o prazo você vê na escala temporal são 2 dias. Então a escala do gráfico gigante, a gente vai ver já como mudar isso, mas ela vai estar por padrão em dias também. Que você vê o dia 5 e aqui você vê a semana e os dias da semana. Então, esse é o padrão para colocar a duração, ok? Para inserir duração. Se você deseja trabalhar com meses, eu vou mudar aqui semanas, por exemplo, eu vou escrever aqui por exemplo, semana você coloca SEM. Vai entender que é uma semana. Observe uma semana o que é para ele, 5 dias úteis, ok? Não são 7 dias corridos, são 5 dias úteis. Se eu por acaso quisesse colocar um mês, eu tenho que colocar um mês. Eu tenho que colocar o acento circunflexo, porque se eu colocar simplesmente mês, ele não entende. Ele vai entender só se eu escrever exatamente o padrão do project, que é mês, ok? Mês são 20 dias úteis, ou seja, os fins de semana não contam. Ele vai trabalhar com 20 dias úteis, se vocês observarem, ele vai durar 4 semanas, 5, 5, 5, 5, 20 dias úteis, ok? Vou voltar para o meu padrão de 16 horas. 16 horas. E observe que a minha tarefa continua com 5 dias, por quê? Porque ainda estão em paralelo e ele coloca a duração da primeira filha começando até a última filha terminando dentro dessa tarefa resumo. E esse processo de inserir duração é essa mesma lógica para todos. Agora bem, existe uma diferença essencial entre duração e dias. A duração é em dia, mas o trabalho é em horas. Lembra que o padrão do project, eu vou voltar lá em arquivo, opções, só para revisar isso para vocês, lá na guia agenda. Observem que a duração é indicada em dias, mas o trabalho é indicado em horas. Então, por mais que você esteja alimentando a sua duração em dias, quando a gente alocar recursos e quando a gente analisar os relatórios de trabalho, todo o trabalho vai estar indicado em horas. Então, nessa guia aqui, o projeto vai entender quando você alocar um recurso, que são 8 horas de trabalho. Quando você alocar um recurso aqui, ele vai entender que 4 vezes 8 são 32 horas de trabalho. E assim sucessivamente. Ele vai sempre fazer essa conversão. E quando você alocar recursos, você vai ver que isso vai ter impacto. Por quê? Porque se um recurso faz 8 horas de trabalho por dia, um dia vai ser suficiente. Mas se você demandou um dia de trabalho, são 8 horas de trabalho. Se você colocou uma pessoa que só trabalha 4 horas por dia, ele vai levar 2 dias corridos para executar um dia de trabalho do project. Então a gente vai discutir em detalhe isso aí quando a gente falar de recursos de alocação. Então o processo é bem simples. Insere duração na tarefa resumo. O padrão é em dia, mas se você quiser trabalhar com horas, meses ou semanas, você também pode trabalhar. E assim sucessivamente. Então eu vou terminar isso aqui, comprar bebidas 3 dias, comprar comidas 4 dias, outros insumos 1 dia. Você vê que ainda estão todas em paralelo, ok? A gente vai trabalhar com isso na próxima aula. Insumos comprados 0 dia, lembra porque a gente colocou 0 dia porque é um marco. Observe o símbolo diferente dele e vai marcar o fim da etapa. E quando eu amarrar essas tarefas na dependência, eu vou colocar ele como a última de todas. Alugar espaço pode levar um tempo, eu vou dizer que são 2 semanas para alugar o espaço. Alugar mesas e cadeiras também, orçamento, tudo isso vai durar 2 semanas. Observe que o projeto colocou 10 dias, por quê? Porque do início ao final, 2 semanas são 10 dias úteis, 10 dias de trabalho. Limpar espaço, coisa de 1 dia. Instalação, 1 dia. Espaço organizado é um marco 0. Festa preparada, 0 dias. Então, esse é o processo de atribuir duração. No processo de planejamento, até o final dessa etapa, dessa primeira módulo do planejamento, você pode mudar a duração no momento que você desejar. Se você vê que não é suficiente, você pode voltar. No final do planejamento, quando você vem que te grava a linha de base, tenha em mente que essa duração, se você mudar, vai ser uma mudança de planejamento. E aí você vai ter que controlar a mudança. Mas na etapa de planejamento, você pode colocar a duração que você desejar. Uma outra forma de inserir duração é clicar 2 vezes em cima da tarefa. Abre aquela janela que a gente já conhece, informação da tarefa, e aqui na duração vocês têm o período. Lembra que eu falei de estimativa, da interrogaçãozinha? Quando você cria uma tarefa, essa caixa fica marcada, observe a interrogação. Isso é estimativa. Eu vou dar OK.
e a gente vai voltar para a duração. Então esse é o processo simples de inserir duração. Na próxima aula a gente vai criar as precedências, toda a relação de dependência de vínculo entre as tarefas, e aí a gente vai finalizar a parte de cronograma. Para finalizar hoje, se vocês vierem, a gente está aqui na guia Ver, ok? Se você vier aqui na guia Ver em Zoom, observem que ele dá algumas opções. Essas opções de escala temporal é para visualizar esse gráfico de Gantt. O padrão dele é vir em dias, mas se você quiser que ele apareça em horas, ele pode aparecer no nível de detalhe de horas. Às vezes fica um pouquinho complicado de trabalhar porque fica muito grande o zoom. Mas se você deseja, apareceu essa imagem que eu cliquei 2 vezes. Se você deseja voltar ou olhar em horas simplesmente, é uma possibilidade. Aqui está dividindo cada dia, se você vem em todas as horas do dia. Ele pode exibir em semana, para projetos que são muito grandes, que você quer ter uma visão do Gantt melhor. Ou meses, terceiro dia do mês, aí te dá algumas opções, em meses, do jeito que você quiser. Eu vou voltar para o padrão em dias. E isso nada mais é do que o zoom no gráfico de Gantt, que pode também ser dado aqui nessa barrinha. Vocês estão vendo aqui embaixo, menos 1 mais 1. Quanto mais 1 você dá, mais ele acerca o gráfico de Gantt, vê? Até chegar ao nível de mover escala temporal. Observe que o zoom que eu dei agora são 3 horas, a cada 3 horas. Vou voltar para o zoom. O zoom padrão aqui são 8 dias, uma semana. Se eu vou um pouquinho mais para frente, ele vai abrindo. Se você quer ser mais específico, vem aqui em zoom. Se o projeto é muito grande, quer ter o zoom do projeto inteiro no Gantt, projeto inteiro, e ele vai arrumar o Gantt para você visualizar aqui dessa forma. Então, esse é o processo de inserir duração. É muito simples, mas é muito crítico para as próximas etapas de finalização do cronograma que a gente vai fazer na próxima aula.